Olá, pessoal. Me chamo Dulciene, sou aluna do PROEF pela Universidade de Pernambuco. Vim hoje falar com vocês um pouquinho sobre as problemáticas da educação física. Sabemos que não são apenas essas as problemáticas da educação física, mas foram as que a gente estudou durante toda a disciplina. E aí, na primeira semana, a gente estudou sobre a problemática abandono do trabalho docente. E esse abandono ele tinha três análises. A primeira análise era as práticas tradicionais, que eram esportivistas e voltada para melhores habilidades e técnicas, ou seja, o foco era o esporte. No abandono do trabalho docente, nós também estamos voltados pelas habilidades. Não temos a intervenção do professor e era o que chamamos de rola-bola. Apenas o jogar por jogar. Os alunos sem nenhum objetivo, apenas um jogo. Nas práticas inovadoras, as habilidades eram mais flexíveis. Foi através de um movimento renovador e ela veio dando um novo sentido à educação física. Esse novo sentido era voltado para as práticas corporais na educação física, que refletiam sobre a prática da educação física e sistematizava o ensino dos saberes na educação física. Mas também ela veio através de 4 dimensões. Processo de intervenção, que aqui vinha a dificuldade do professor em como fazer e qual o sentido de fazer. Nós tivemos as condições de objeto de trabalho que refletiam as praxes, a infraestrutura e os materiais didáticos, então a falta de materiais, as infraestruturas precárias, tudo isso voltar nas condições de trabalho. A cultura escolar e relação com a disciplina tinha um foco aí na invisibilidade do conteúdo de caráter funcional, e aí vinha o chamado rola-bola, que era esse aqui. E por último, nós tínhamos as disposições sociais do professor atualizado no contexto do trabalho, que aí seria a capacitação dos professores. Então, foi todo esse tópico aqui que a gente viu na primeira semana. Na segunda semana, nós estudamos as relações entre teoria e prática. Era o ensinar a fazer, o ensinar sobre o fazer, que estudamos os textos de Soraya Darido. E nele, no ensinar a fazer, ele era também voltado para o modelo tradicional e era meramente recreativo, apenas o fazer, sem intenções, sem objetivos, meramente prático. Já no ensinar sobre o fazer, veio também através de um movimento renovador e deu novo sentido à educação física através da LDB e dos PCNs, que apresentaram proposta de organização curricular. E o que é mais importante nesses dois sentidos aqui? As duas dimensões, ela deve se interpor, deve ser integradas. Uma não pode soltar a outra. Devemos estudar e trabalhar elas unidas. Elas não podem ser opostas e nem ser trabalhada separadamente. Nós precisamos tanto da teoria quanto da prática. Eu preciso saber fazer, mas eu também preciso saber como fazer essa prática. Na segunda semana, na terceira semana, aliás, nós estudamos sobre os aspectos legais. Nesses aspectos legais, nós estudamos muito as leis da LDB. As leis. E nela tinha as leis da LDB, que veio a primeira de 1961 e 1971, que veio trazendo a educação física como obrigatórios nos cursos primários até 18 anos. Mas também ela reduz a educação física a aspectos biológicos, uma relação com a educação física esportivista.
Já na LDB 93, 94/96, nós temos a educação física como componente curricular da educação básica. Porém, ela vem com outro sentido. Ela desobrigava o professor ter professor de educação física no ensino infantil e no ensino infantil e no ensino fundamental 1. Depois viemos com a Lei 10.793/2003 e ela veio com essa lei, ela focava o termo facultativo, as dispensas, aquelas conhecidas como dispensas, né? E ela veio a educação física facultativa primeiro aos alunos noturno. E aí vem uma questão que sempre a gente se faz. Foi um avanço ou um retrocesso? Primeiro temos que entender a diferença entre dispensa da aula prática e dispensa da aula de educação física. Primeiro, que se a gente for dispensar esse aluno da aula de educação física, estamos tirando o direito do aluno ter acesso a todo o processo de cultura corporal do movimento. Quando falamos aqui da educação física facultativa aos trabalhadores, às pessoas maiores de 30 anos, as mulheres com filhos e os militares, pensamos em outra perspectiva. Seria as dispensas nas aulas práticas, porque o trabalhador ele vem de uma extensa carga de trabalho, as pessoas acima de 30 anos são mais vulneráveis, as mulheres que têm filhos já vêm com cansaço, tudo isso. Só que precisamos entender que as aulas de educação física, elas são dinâmicas. Nós trabalhamos com todo o processo de cultura corporal do movimento. Então, o professor tem essa característica de dinamizar, tirar o peso. A educação física não é exercício físico intenso. Ela pode ser dinâmica, ela pode ser uma brincadeira, ela pode ser um jogo e que pode ser participado com qualquer pessoa. Possa ele ser trabalhado o dia todo, seja uma pessoa mais vulnerável, mulheres que têm filho, todas elas podem ser. E a educação física, ela consegue ter essa noção de incluir todo mundo e ser adaptada para todos. Então, essa dispensa das aulas de educação física, temos que entender primeiro se essas leis, na realidade, está falando, vamos dizer, de um novo sentido. Essa dispensa, ela é da aula de educação física ou da aula prática de educação física? É como eu já falei, se for realmente da aula de educação física, vamos tirar o direito do aluno de ter acesso a entender e a praticar toda a cultura corporal do movimento. Na quarta semana, nós viemos aqui com um conteúdo mais extenso, maior, né? E viemos com um texto de Soraya Darido, né? E de Fernando Gonzalez. Ele fala sobre as indisciplinas e o afastamento nas aulas de educação física. Temos aqui o afastamento dos alunos nas aulas de educação física e alguns fatores que levam a isso. Primeiro, a repetição dos conteúdos, os mesmos conteúdos todo ano, a mesma coisa, a mesma prática. Isso leva muito a rever novamente o Quarteto Fantástico. Todo ano as aulas de educação física é futsal, é vôlei, é basquete, é handebol. Nunca foge disso. Então, temos que renovar esse repertório aí, né? No segundo tópico, nós temos o insucesso nas práticas anteriores. E aí, temos alguns tópicos que levam a esse sucesso. A falta de habilidade, a vergonha, o medo, entre outros. E essa falta de habilidade é justamente aquela, tem que ser futsal. Muitas vezes os nossos alunos, eles são diferentes. Não é todo aluno que tem uma habilidade para o futsal, não é todo aluno que tem uma habilidade para o handebol. E quando o aluno não se acha com essa habilidade, então ele se afasta da aula de educação física achando que toda vez vai ser aquela mesma prática. Então precisamos rever essas práticas, colocar as aulas mais diversificadas, que ofereça a oportunidade de prática a todos, né? Porque sabemos que tem alunos que sentem essa dificuldade, essa vergonha em realizar alguma atividade anterior e que isso vem gerando algum desconforto nele
até os dias de hoje. Então, precisamos realmente analisar com cuidado qual o nosso papel e o que a gente vai gerar aos nossos alunos mais na frente. E nós temos outros casos que ocorre o afastamento dos alunos. Alguns deles estão ligados a aspectos legais, que voltamos aqui, que são essas leis. Vamos dizer que um entendimento errôneo dessas leis, né? Então, na lei, nessas leis, eu posso ser dispensada das aulas de educação física. Então, eu não estou me sentindo bem, eu não gosto de esporte, eu não gosto de suar, então eu vou pedir dispensa. E não é bem assim, sabemos que tem os casos de dispensa, né? E tem outros fator também, é o contraturno, que é justamente aquelas aulas fora do horário de aula, da aula regular de educação física, dentro do horário em si. E aí isso gera um afastamento, porque às vezes o aluno mora um pouco distante da sua casa, mora na zona rural, precisa de locomoção, precisa de um transporte, às vezes é aluno com algum tipo de deficiência e não dá para vir sozinho. Então temos esses aspectos aqui também que pode gerar o afastamento dos alunos nas aulas de educação física. Outro aspecto aqui é a indisciplina. Primeiro de tudo, precisamos entender que a indisciplina, ela não está só nas aulas de educação física. Então, na escola acontece a indisciplina, mas não é só nas aulas de educação física. Ela é em toda, então na escola, vamos dizer assim, mas em todas as disciplinas. E o que gera isso? O que leva? Então, isso, como eu já falei, não é o problema só nas aulas de educação física, né? E ele está atrelado a outros fatores. Pode ser fatores familiares, problema da família, pode ser fatores sociais, as dificuldades de ensino, o ambiente onde ele está relacionado. Então, são outros fatores que levam à indisciplina, tá? Então, não é só nas aulas de educação física, mas pode ter outros fatores que gera isso. E aí nós temos também o efeito de amenizar esse afastamento. Precisamos amenizar esse afastamento dos alunos, não é mesmo? E aí nós temos aí o bonequinho apresentando alguns tópicos. Primeiro, a tematização diversificada. Diversificar os objetos de conhecimento da educação física. Fugir um pouco do quarteto fantástico, né? Utilizar todos os objetos de conhecimento, a ginástica, a luta, a dança, o esporte, os jogos, vamos diversificar mesmo a tematização dela. Outro é despertar o interesse. Precisamos fazer aulas que realmente gerem interesse ao aluno. Precisamos chamar o aluno para nossas aulas. Precisamos ter aulas que realmente o aluno queira estar atrativa, queira estar participando. E dentro desses efeitos, nós temos também algumas aprendizagens cooperativas, que aí foram alguns textos dados como sugestões. E aí nós tivemos o futebol calejeiro, que até então eu não tinha ouvido falar, e o Sport Education, que eu também não tinha ouvido falar, mas consequentemente para a seleção do ProRef precisava desse texto de apoio, e eu consegui entender um pouquinho sobre ele. É um efeito muito bom, porque aqui ele coloca o aluno como o protagonista da aula, o aluno como centro. Então, ele vai lá, ele ajuda, ele interage, ele intervém na aula. Então, uma boa dica que foi dada nesse efeito de amenizar o afastamento foi justamente esse texto do Sport Education. Uma boa dica também para se usar em sala de aula e na prática em si da sala de aula. Já tinha usado, não tinha ouvido falar do texto, ouvi falar recentemente, mas eu já tinha feito essa prática aí que o Sport Education ele foca, que é no protagonismo do aluno, da autonomia do aluno, ele pertencente à aula. Outro fator também foi a dificuldade relacionada ao esporte. Então, qual foram essas dificuldades relacionadas ao esporte? Então, primeiro foi um modelo esportivista, aquele modelo voltado apenas para a prática do esporte e ponto, acabou, só existe ele. Outro foi o esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras, então,
como utilizar o esporte como no processo de construir um cidadão crítico, né, que vê o esporte com outro olhar. E isso discorre em dois fatores, né, que é por que e para que ensinar o esporte. Então, por que eu tenho que ensinar esporte? Para que eu preciso ensinar o esporte? Precisamos entender. No esporte, como já foi falado, né, que o esporte é uma das principais atividades que tira o aluno de muitos locais, principalmente das drogas. O aluno, ele quando está praticando esporte, né, ele se ocupa a mente. Então, o esporte, ele realmente transforma o cidadão. E o outro aspecto é o que ensinar sobre o esporte. Então, precisamos entender que o aluno tem essa visão um pouco crítica do esporte, né? Ver o esporte também de uma forma mais crítica. Na sexta semana, nós tivemos aí também a dificuldades relacionadas, a sexta semana tivemos aqui questões de gênero. E aí a questão de gênero, ela foi bem debatida, né? Foi um trabalho bem dinâmico que a gente fez em relação a isso, um trabalho em equipe muito bom também. Então, essas questões de gênero, elas vieram para a gente falar um pouco sobre isso, lidar com isso dentro da sala de aula. Então, primeiro nós tivemos a masculinidade na educação física escolar, que era... Vou deixar isso aqui por último. Vamos primeiro para cá. Aqui, as aulas mistas e equidade de gênero. Então, primeiro nós tivemos o texto lá, né, que enfatizava que as aulas eram mistas no ensino fundamental, até no ensino fundamental, então com os textos lá de Oscar Moura Júnior e Leandro Brito e Mônica Santos, nós tivemos um pouquinho falando sobre essas questões de gênero. Primeiro, as aulas mistas e equidade de gênero, que no ensino fundamental, as aulas eram mistas, né? As aulas de educação física eram mistas. Mas aí, no final do ensino fundamental, as aulas de educação física já foram separadas e começaram a ganhar espaço, sendo separadas por sexo, masculino e feminino. E aí, o que gera realmente isso, né? Então, será que é porque as crianças são pequenas aqui e não tinham muito entendimento sobre os seus corpos? E aí vem aqui já um entendimento maior sobre a questão dos seus corpos, né? Então, tem essa questão aí a se trabalhar, né? E aí, o outro tópico é o gênero, sexo e orientação sexual. Primeiro, a gente separa esses três tópicos, né, de gênero, sexo e orientação. Sabemos que o gênero, segundo Gomes, ele entende-se por gênero das condições sociais através da qual nos identificamos como masculino e feminino. A questão da orientação da sexualidade, por sua vez, refere-se uma série de crenças, comportamentos e relações e identidades socialmente construídas e historicamente modeladas, que permitem homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. Já a questão da orientação, né, do sexo em si, orientação sexual, então falamos muito sobre esses contextos. E são categorias distintas, então precisamos diferenciar todas elas e entender, fazer com que o aluno entenda um pouquinho sobre essa questão. E demanda compreensão para inclusão. Então, precisamos incluir, tirar um pouco dessa questão de separar. Antigamente a gente utilizava muito as brincadeiras, o que é brincadeira para feminino, o que é brincadeira masculina, quais são as atividades para as meninas, quais são as atividades para os meninos, o futsal para os meninos e a queimada para as meninas. Houve um tempo que utilizou muito isso, essa separação aí, não em sala de aula, mas sim de aulas práticas, né? As aulas mistas ou separadas por sexo.
né? Nós tivemos a composição de turmas mistas, né, que veio aí desde a década de 90, criar esse ambiente de homens e mulheres estudarem junto, e utilizar as mesmas atividades. A prática de separar meninos e meninas na transição entre primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental. Houve também essa participação aí de separar as meninas dos meninos nesse primeiro ciclo do ensino fundamental. Aqui nós temos a construção da cultura dos corpos masculino e feminino, a construção do cultural do corpo feminino ou o risco de se transformar meninas em ântas. E aqui nós temos aquela cultura, né? Que o homem tem mais habilidade porque brinca mais, tem habilidade de jogar de bola, de correr, de fazer uma coisa, subir no pé, numa árvore, fazer uma coisa e outra. E as meninas é aquele momento de brincar, de boneca, de alisado. E aí, eis a pergunta: esse não é um risco de transformar as meninas em antas e de não saber fazer nada e ser julgadas de sexo frágil, de não saber fazer tantas habilidades e isso? Então, isso houve também essa discussão. E aí nós temos a performidades, né? Que é a ideia de que o gênero não é uma essência natural, mas sim construído e mantido por meio do atos respeitosos. Que é como é esses atos, né? Então, seriam como gestos, modos de se vestir. Será que tem uma maneira de se vestir masculino e feminino? Será que os homens não podem usar leg e as mulheres não podem usar bermuda? Então, também essa questão também até da vestimenta foi também analisada nessa questão. E aí nós temos alternativas didáticas para o enfrentamento dos dilemas de gênero, que foi o desafio formular propostas que atendam às expectativas de ensino, né? E analisar, rever toda esses desafios. E intervenções e propostas, né? E teve também a questão de intervenções e propostas de ensino. E por último, nós tivemos a masculinidade na educação física escolar. Essa masculinidade na educação física escolar veio de Brito Santos. Um dos maiores desafios da escola no nosso presente é fundamental para entender como a escola pode tanto promover a equidade quanto promover a desigualdade. Ela pode tanto incluir como também excluir na educação, não é mesmo? Então, tem aquilo que ainda existe, do que é do masculino, do que é do feminino. Então, ainda existe essa inclusão e exclusão. Então, na educação física, as atividades são mais inclusivas, né? Inclui todo mundo, mas sabemos também que existe ainda, de fato, essa exclusão. E a masculinidade da educação física. A masculinidade da educação física, nós temos aí que a alternativa é relevante para compreender como a escola, especialmente por meio da prática corporal, que pode reforçar ou questionar modelos hegemônicos de ser homem. Essa abordagem amplia muito e visa e tem uma visão muito tradicional do ensino e contribui para uma educação mais inclusiva, crítica e igualitária. Trabalhar todo isso. Então, essa questão de gênero foi muito trabalhada, foi muito debatida, foi um trabalho enriquecedor nessa semana de aula. Houve muitos trabalhos em grupo, trabalhos para ser realizados em sala de aula, né? Então, eu lembro que nós fizemos um trabalho e foi até realizado em sala de aula, que era fazer atividade com os meninos e com as meninas, até um dos textos lá, né, que refletia, e aí dar presente para os dois, porque elaboraram aquela atividade. E no fim,
dar soma, um prêmio maior ao menino e um menor à menina. E aí houve justamente a questão da análise, né, de como era. E aí, como foi que elas se sentiram? Lembro que as meninas sempre falavam assim, por quê? É injustiça. Ele vai ganhar só porque... E ainda a gente enfatizando o, o sentido de dizer assim, você ganhou menos porque você é mulher. Então, fizemos isso propositalmente para as mulheres, elas entenderem seu papel e dizer assim, não, por quê? Segundo elas, isso é preconceito. Por que ele vai ganhar mais do que eu se fizemos as mesmas atividades igualmente? Fizemos até em conjunto, por que ele vai ganhar mais só porque ele é homem? E também pôde perceber durante os vídeos, né, que algumas atividades, né, tipo correr como mulher, que tem outro vídeo também, ou, ou dar algo maior ao homem do que a mulher. Isso, e nos vídeos a gente viu que as crianças, ela tem mais essa noção de dizer assim, não, é injusto, por que tem que correr igual a mulher? E não é a corrida da mulher não é normal, não é do mesmo jeito dos outros? Por que tem essa diferença? Por que eu vou ganhar mais do que o meu coleguinha se nós fizemos as mesmas situações? Ou até mesmo coleguinha do sexo masculino dizer assim, por que eu ganhei mais do que ela? Eles têm essa noção de realmente ver, de fato, que é o que seria incluir e trabalhar com a inclusão de todos, né? E já nesses vídeos a gente viu que os mais, vamos dizer assim, mais jovens, eu não sei se é a vivência ou a alienação na vida pessoal, elas verem isso como normal, entre aspas. Deixa pra lá, não tem nada não. Mas é como se já apanhou tanto da vida que já aceita esse fato de ser menosprezado, de ganhar menos, e não podemos deixar isso. Temos sempre enfatizar que homens e mulheres têm o mesmo direito, e não só na educação, é em tudo. A nossa Constituição está aí, né? O artigo 5º ele cita, todos são iguais perante a lei. E para finalizar, né, nós finalizamos a disciplina problemática da educação física com os temas geradores, que aí nós temos o Paulo Freire, né, com o seu livro Pedagogia do Oprimido, né, que fala muito sobre o senso crítico, a questão crítica, né, de se opinar, e nós estamos o capítulo 3, que era a dialogicidade, né, que incentivava, né, que tinha a essência da educação física como prática libertadora, que ela tinha o professor, ligava ao aluno de uma forma horizontal. E também tínhamos o senso crítico, e aí colocava o nosso aluno como protagonista, de fazer dos nossos alunos críticos, que questione, fazer aquele mesmo questionamento daqui de trás, né? Por que isso, né? Então, lidar com essa questão do professor e aluno no mesmo nível, não no nível de ensino, de educação, né? Mas do respeito mútuo, de entendimento, de uma forma horizontal. E o foco aqui é o aluno protagonista do seu próprio mundo, o aluno que sabe analisar de forma crítica o seu mundo. Então, essa dialogicidade é uma essência da educação para a prática libertadora. E que a verdade, né, no caso, né, a capacidade de ensinar e aprender através do diálogo, que tem a essência de dizer assim, ensinar e aprender através do diálogo. No senso crítico, nós temos as habilidades fundamentais para a educação transformadora. Envolve a capacidade de analisar, questionar, como citamos aqui no tópico anterior, de questionar e refletir sobre suas decisões conscientes sobre o mundo. Então, ele tem esse fator aí de questionar sobre o mundo. Então, essas ligações de professor-aluno é justamente os pilares mais importantes de que uma educação significativa. Ela é transformadora,
possibilitando uma aprendizagem verdadeira e na construção conjunta do conhecimento e desenvolvimento integral do aluno, colocar o aluno como protagonista. O estudante é o protagonista da sua própria história. Então, durante essa apresentação, nós passamos por vários tópicos conhecidos como problemática da educação física. Então, tivemos desde o abandono do trabalho docente, as relações entre teoria e prática, os aspectos gerais, a indisciplina e afastamento nas aulas de educação física, dificuldades relacionadas ao esporte, questões de gênero, até chegar aos temas transversos, aos temas geradores. E aí, veja que eles, como já falei no início, eles não são os únicos, mas foram os temas mais debatidos durante a nossa disciplina 01. E espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui e obrigado pela atenção de todos.